Gente, muitas pessoas me perguntam quais são os principais meios de transmissão do HIV. E eu lembro que teve uma época que uma pessoa me fez uma pergunta que eu postei lá no Instagram. Muita gente criticou essa pergunta, mas eu achei uma pergunta bem interessante de ser feita. Essa pessoa me perguntou o seguinte: geralmente, quando uma pessoa ela vai fazer o autoteste de HIV para saber se ela tá com alguma infecção pelo vírus, geralmente, quando você não faz o teste laboratorial, que é o exame de sangue e tudo mais, você faz o teste com o SUEB. O SUEB é aquele palitinho que você coloca na boca e você passa assim pela esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Gente, eu realmente esqueci o nome, mas passa por aqui. Por cima e por baixo. E aí você passa esse SUEB 10 vezes em cima, indo e voltando, 10 vezes embaixo, indo e voltando, e coloca num potinho. Depois eu vou trazer um autoteste para gravar um vídeo fazendo esse autoteste de passo a passo para vocês verem como é. E através desse teste com o SUEB, você consegue identificar se você está positivo ou não para o vírus do HIV. E aí a pessoa me perguntou, ok, se o vírus não é transmitido através da saliva, por que através da saliva eu posso saber se eu tenho HIV ou não? Eu achei bem interessante essa pergunta. E dentre alguns principais meios de transmissão, eu vou trazer essa para você. E é um vídeo muito interessante de ser feito porque recentemente aconteceu um caso que eu postei lá no meu Instagram, inclusive falando sobre todo esse relato, que foi de uma pessoa muito próxima a mim que ela foi atingida, né, de uma forma bem pejorativa e preconceituosa em relação a mim mesmo, porque as pessoas estavam inventando conversas, dizendo que eu estava com AIDS e que as pessoas tivessem cuidado com essa outra pessoa porque ela é próxima de mim. Então, muito provavelmente, algumas das coisas que essa pessoa poderia fazer comigo, como compartilhar utensílios, beber água no mesmo lugar, usar o mesmo banheiro, essa pessoa estava dizendo para outras pessoas terem cuidado com ela em relação a isso, porque eu tenho AIDS. Na cabeça dela eu tenho AIDS. Ou seja, uma pessoa completamente desinformada, que além de soltar informações sobre mim que ela não sabe, ela ainda estava prejudicando a vida de outra pessoa que nada tem a ver com isso. Para vocês terem uma ideia e para vocês perceberem que o preconceito contra a nossa sorologia, ela não afeta só a gente, ela também afeta quem está ao nosso redor. Mas depois, como eu sei que vocês adoram uma fofoca e eu também, eu vou trazer essa história bem detalhada para contar para vocês o que foi que aconteceu e com quem aconteceu, que eu vou expor sim. Mas, por enquanto, desejo luz para essa pessoa. Porque é aquela coisa, gente, informação tem. Uma coisa é quando você explica algo para alguém que ela realmente não sabe, ou que ela tá desatualizada, sei lá, para minha mãe, pro meu pai, sabe? Outra coisa é ter que explicar isso o tempo inteiro para as pessoas que têm informações, que têm acesso a informações e não busca porque não querem, prefere sempre ficar naquela mesmice. Então, eu posso até ser uma pessoa muito didática, explicar e tudo mais, mas eu não vou ficar me reafirmando o tempo todo pra todo mundo. Não vou. Já aconteceu de casos da pessoa não saber alguma coisa e ela vir me perguntar. Tipo assim, olha, eu sou leiga no assunto e eu não tô entendendo. Tu pode me explicar por que é que isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa não saber e ficar jogando informações falsas, achando que está sabendo. Mas o tema do vídeo não é esse, depois a gente vai falar sobre isso, é que eu me empolguei. Mas vamos lá para os principais meios de transmissão do HIV. E vamos começar por essa da saliva. Quando o seu organismo ele se infecta pelo HIV, ele vai começar a criar anticorpos específicos para combater essa infecção. E o autoteste, aquele SUEBzinho, ele vai detectar esses anticorpos e não vírus diretamente. Esses fluidos orais, que é detectado no SUEBzinho, esses fluidos orais, eles contêm os anticorpos que estão tentando combater o vírus e não o vírus. Então é por isso que o fluido oral, ele não é infectante. Ele não infecta e o HIV ele não consegue, ele não é transmitido através do beijo por conta disso.
fácil, né, de entender e simples também. Então, gente, é basicamente isso. É porque através do teste oral, do SWAB, é detectado os anticorpos do HIV e não o HIV. Por isso que o vírus HIV não é transmitido através do beijo e por isso que o autoteste consegue saber se você está infectado pelo fluido oral. Porque ele pega esses anticorpos que foram criados especificamente para combater esse vírus, que está presente no fluido oral. No caso, os anticorpos. Muitas pessoas também me perguntam se o sexo oral transmite o HIV. Venhamos e convenhamos, sim, ele transmite. Porém, a possibilidade ela é muito baixa. Mas o fato da possibilidade ser baixa não quer dizer que ela não exista. Ela existe, mas a possibilidade é baixa. A possibilidade ela é maior, ela é mais congruente. Não sei nem se essa palavra existe, mas achei ela linda. Ela é mais propícia quando essa ejaculação ela é diretamente dentro da boca. E aí, quando essa ejaculação da pessoa que está infectada pelo HIV ela é diretamente na sua boca, existe um risco muito maior de você se infectar. Agora, quando é somente o sexo oral, mesmo sem preservativo na verdade, o risco é muito, muito baixo. Mas não quer dizer que não exista. Porque através daqueles fluidos tanto que saem do pênis como saem da vagina, eles também podem estar infectados. Mas é como eu falei, a probabilidade é muito baixa, mas não quer dizer que não exista. Outra coisa que as pessoas também sempre me perguntavam é se o fato dela terem contato com o sangue de uma pessoa que tem HIV também pode acontecer dela se infectar. E assim, gente, a gente tem que partir do princípio de que para você se infectar com o vírus do HIV, o vírus ele precisa ter um contato profundo com o seu organismo. Ou seja, ele precisa entrar no seu organismo, ele precisa fazer o caminho que ele tem que fazer para poder infectar. Se isso não acontecer, você não tem possibilidade de ter sido infectado, como nesse caso. Por exemplo, uma pessoa está infectada com HIV e acontece de eu ter contato com o sangue dela. Mas esse sangue ele não foi diretamente no meu organismo, sei lá, manchou alguma coisa. Esse risco não existe, gente, porque esse sangue que está com HIV, ele precisa entrar no seu organismo para poder infectar o seu organismo. Por isso que na grande maioria das vezes, as pessoas que trabalham na área da saúde, quando elas se perfuram sem querer com seringa que tem sangue e a gente não sabe se aquele sangue está contaminado ou não com o vírus HIV, é necessário que essa pessoa faça uso de PEP e depois um autoteste ou um teste para poder identificar se ela foi infectada ou não, porque não se sabe se aquele sangue que perfurou ela sem querer com a seringa estava contaminado. E como aquele sangue teve um contato direto com o organismo dela, porque ela foi perfurada com a seringa de um sangue que supostamente poderia estar contaminado, aí sim ela precisa fazer uso de PEP, que é um meio de transmissão, pelo amor de Deus, que é um meio de prevenção que eu já falei também aqui no canal. Então, para você se infectar com o vírus, ele precisa ter um contato direto com o seu organismo. Outros meios de transmissão do HIV, possivelmente acho que vocês já sabem, que é o sexo sem proteção, que é quando você faz sexo sem preservativo, né? Tanto o preservativo masculino como o preservativo feminino. Existe também a possibilidade de uma infecção que a gente chama de infecção cruzada, que é quando passa de mãe para filho durante a gestação. Então, resumidamente falando, os meios de transmissão são esses, assim, os mais, que eu acredito, os mais conhecidos, que é por meio de sexo oral, porém tendo a possibilidade ainda de ser muito baixa, mas não quer dizer que não exista, mas que é mais perigoso caso a ejaculação seja diretamente na boca. Por meio de infecção cruzada, que é passada de mãe para filho durante a gravidez. Qual foi a outra que eu falei? Através de seringas que supostamente podem estar contaminadas com o vírus, ela vai ter um acesso ali direto com o seu organismo. E também através de transfusão de sangue que esteja contaminado. E para quebrar paradigmas, e para quebrar estigmas e preconceitos e desinformações, vou dizer para vocês também os meios de transmissão, os meios que não transmitem o vírus da HIV. Menina, eu já tô toda enrolada. Gente,
Esses dias tá muito corrido pra mim, muito corrido. Eu vou precisar fazer uma viagem amanhã. Eu tô tendo que gravar vários vídeos, mas vai dar tudo certo, então perdoa aí, tá? Vou falar pra vocês um pouquinho sobre as formas que não transmitem o vírus HIV, que é beijo na boca. Por incrível que pareça, compartilhar utensílios domésticos, toalha, roupa, não transmite HIV, porque tem gente que acha que transmite. Nem uma leve masturbação a dois, gente. Você fazer um troca-troca ali com outra pessoa, só masturbando uma a outra, não transmite o vírus HIV também. Abraço. Picada de inseto. Menino, que encheram de pergunta dessas picadas de inseto que transmitia ou não transmitia HIV, não foi brincadeira. E pra encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma informação muito importante que eu achei melhor deixar pro final. Qualquer pessoa que viva com HIV, por favor, presta muita atenção. Qualquer pessoa que viva com HIV e esteja indetectável por mais de 6 meses, ela não transmite o vírus através de nenhuma das opções que eu dei. Nenhuma. Nem através de um sexo oral, nem através de um sexo sem camisinha, nem através da gravidez, através de nada. Temos aí algumas situações em relação à amamentação, que mesmo estando indetectável, ainda assim não é indicado amamentar. Mas isso eu também vou trazer em um próximo assunto. Então, de todos os meios de transmissão que eu dei, se uma pessoa que vive com HIV, ela está indetectável há mais de 6 meses, ela não transmite o vírus. Ela se torna uma pessoa intransmissível. Ela não é mais capaz de transmitir o vírus para outra pessoa porque ela está indetectável. Ou seja, não é mais detectado o vírus no organismo dela. Devido a ela estar fazendo tratamento e tá indo tudo bem. Então esse risco, ele é zero. Não é nem que possa acontecer e é baixo. Não, é zero. Não existe. Então, só para deixar bem claro para vocês, tá? Qualquer pessoa que vive com HIV e esteja com carga viral indetectável, ela não transmite o vírus para nenhuma pessoa, de nenhuma forma dos meios de transmissão que eu falei. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui o que vocês acharam, comentem aqui outros métodos de transmissão, de não transmissão, porque eu só comentei aqui os principais. Me segue lá no Instagram também me segue no TikTok, me dá essa forcinha. Estou começando de novo agora no YouTube e espero que vocês curtam e compartilhem para o YouTube poder entender que os meus conteúdos e os meus vídeos estão sendo legais e as pessoas estão gostando, para ele poder entregar mais, tanto para vocês como para outras pessoas. Então, obrigado e cheiro!